Boa noite, queridos e amados irmãos. Shalom a todos e que o Eterno possa estar abençoando a vida de cada um de vocês nesta noite, no nome do nosso Salvador, Yeshua, o nosso Mashiach. Com muita alegria no meu coração, mais uma vez, eu entro aqui pela minha página, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui no Facebook, para transmitir mais uma mensagem inspirada e abençoada pelo Eterno, o Todo-Poderoso, o qual levanta homens, levanta pessoas para poder transmitir sua palavra nos mais variados cantos do Brasil e do mundo e das mais diferentes formas que se possa imaginar. Eu agradeço ao Eterno por este dom, porque eu levo isso como um dom, o dom de entender e de tentar esclarecer, repassar aquilo que aprendemos com a palavra bendita do nosso Criador. Louvado seja o Eterno. Hoje eu quero trazer uma mensagem breve, uma mensagem um pouco mais curta, que tem como título Jó, um exemplo de paciência em momentos de adversidade. Nós vamos estar falando sobre este tema hoje. Já há alguns bons domingos e alguns outros dias, da semana, eu tenho falado com as pessoas sobre as virtudes, as qualidades, os bons exemplos que este personagem maravilhoso das Escrituras deixou para nós. Nós temos muito que aprender com toda a Bíblia Sagrada e muito que aprender com os seus personagens. E dentre eles nós estamos analisando aqui com uma riqueza de detalhes e informações a vida de Jó. Um homem que foi provado em tudo, que passou por momentos de dificuldade extrema e que de maneira nenhuma ele blasfemou e negou a fé no Criador. Eu gostaria de tomar aqui a minha Bíblia para estar fazendo leitura no livro de Yaakov, Tiago, conhecido como Tiago. Nós vamos ler o capítulo 5, o versículo 10 e o versículo de número 11, aonde a Bíblia ela vai narrar o seguinte: como exemplo de terem sofrido maus tratos e de terem sido pacientes, irmãos, observem os profetas, que lhes falaram em nome de Adonai. Então, olha que interessante. Vejam, consideremos abençoados aqueles que perseveraram. Vocês ouviram a respeito da paciência de Iov e sabem qual era o propósito de Adonai? Adonai é muito compassivo e misericordioso. Então, meus irmãos, aqui a Bíblia está falando sobre Jó, e ela está falando também, nos exortando, estimulando a tomar como exemplo os profetas. Por quê? Porque estes homens, irmãos, eles tiveram várias qualidades maravilhosas, as quais e com as quais nós podemos aprender muitas coisas. Dentre estes profetas, destacaremos hoje aqui este personagem chamado Jó, que teve, meus queridos irmãos, muitas virtudes. Ele deixou em evidência muitas virtudes diante da situação que ele passou, diante do que ele sofreu, porque pouquíssimos seres humanos, no decorrer da existência humana, enfrentaram dores semelhantes, dificuldades semelhantes, problemas, conflito e tiveram perdas semelhantes a que Iov teve. Então, ele serve de exemplo, sim. Ele serve de modelo, sim.
E nós temos ele como um referencial, ele pode ser um referencial para nós? Sim. Em uma época crítica, em um mundo carente de referencial, onde nós temos muito mau exemplo, irmão. Vamos lançar mão dos bons exemplos que temos e dos personagens que deram bons exemplos para nós seguirmos. E um deles foi este personagem chamado Jó. Então, meus irmãos, ele, dentre várias qualidades, nós já destacamos aqui a perseverança, que tem praticamente, né, o mesmo sentido, o mesmo significado de paciência. Nós já falamos sobre a fé, né, que significa emuná, confiança que ele tinha de sobra. Nós falamos aqui, irmão, do desapego material que ele tinha, mesmo sendo rico, abastado, tendo muito, ele não mudou o seu comportamento e a sua adoração, a sua devoção ao Criador por causa das perdas que teve. Falamos também do exemplo que ele foi como um intercessor, alguém que se preocupava com seus filhos, alguém que fazia sacrifícios em oferendas ao Eterno, apenas com o simples pensamento, medo, temor de os seus filhos terem blasfemado, pecado contra o Eterno. Então este homem, ele teve, meus queridos irmãos, exemplos para dar e para vender. E hoje nós vamos falar desta qualidade que ele tinha, que é destacada aqui em Tiago, né, Yaakov, capítulo 5, versos 10 e 11, aonde fala da paciência. A paciência, meus irmãos, ela é uma virtude maravilhosa. Ela é uma virtude que nos ajuda a manter o equilíbrio diante dos desafios. Ela é uma qualidade positiva, maravilhosa, dada pelo Eterno a todos aqueles que servem a Ele, que vêm a ter contato com a sua palavra. Está à disposição de todos e ela nos ajuda muito. A paciência, meus irmãos, ela é um dosador das nossas emoções, dos nossos impulsos e das nossas atitudes. Há coisas que só com paciência nós podemos alcançar. Há problemas que só com paciência, perseverança, muita fé, que nós vamos ter condições de resolver. Há desafios que exige daquele que é desafiado, que ele tenha paciência. Quem tem paciência, meus irmãos, tem grande chance de vencer muitos obstáculos e problemas que vão surgindo no dia a dia da nossa vida. Uma pessoa sem paciência, ela explode fácil, ela desiste fácil, ela é precipitada, porque uma das maiores molas impulsionadoras para a precipitação é a falta de paciência, né? É a falta de paciência. Aqui no livro de Iov, tem, meus irmãos, um versículo, né, que fala compara a paciência e nos leva, irmãos, aqui fazendo a metáfora, né, nos leva a conhecer a figura do lavrador, que nos remete à figura de um lavrador. Um lavrador, irmãos, ele precisa ter paciência, porque se ele quiser plantar e colher, ele tem que ter muita paciência, porque todo lavrador, ele chega num campo cheio de ervas bravas, cheio de mato, cheio ali, meus irmãos, de imperfeições naquele solo, e ele tem que trabalhar com muita labuta, com muita dificuldade, com muito suor, principalmente em tempos antigos, onde não existia a tecnologia que existe hoje, onde não existia tratores, onde não existia
máquinas agrícolas, aonde às vezes não existia, irmão, nem sequer aquele instrumento antigo que hoje já nem usa mais, chamado matraca, né, para plantar. E ele tinha que fazer tudo, irmãos, na base da foice, da enxada, da picareta, do enxadão. E muitas das vezes, irmãos, a maior força que ele tinha, com a qual ele contava, era dos bois, que ele conectava ao arado para levar até a terra, depois de toda, vamos dizer assim, preparada, aonde se tirava ali toda o mato, toda a vegetação, toda pequena árvore, né, todo o arbusto ali, e roçava tudo aquilo. Aí vinha então com o boi e o arado, né, e ia fazendo ali sulcos na terra. Com muita dificuldade arava toda aquela terra, que depois, né, era gradeada, era tirada raízes, era tirada pedaços de madeira, era tirada pedras, muitas coisas, e deixava mais terra pura. Depois vinha o processo do plantio, da semeadura, de se lançar ao solo a semente, né? E é um processo penoso. Depois de lançada no solo a semente, vinha a adubação, né? Vinha a adubação. Depois daquela adubação, tinha que vir sempre a irrigação, com muita dificuldade. Em tempos passados, pessoas tinham que buscar água até mesmo em rios, para poder sair com regadores, ou disseminar em mangueiras com bombas para poder fazer irrigação do plantio, aqueles instrumentos, né, de pressão que fazia ali a irrigação. E às vezes, né, naquelas épocas nem sequer uma bomba tinha, era tudo no manual mesmo, era tudo na mão, no braço, com ali pequenos instrumentos, vasilhas para aguar, para regar o seu plantio em momentos de estiagem, enfim. Tinha que se olhar o clima, tinha que se olhar o tempo, tinha que se olhar a estação. E depois de plantada a semente, lavrada a terra, preparada o solo, lançada a semente, ele tinha que cuidar, ele tinha que capinar, tirar toda a erva que ia crescendo, todo o mato que ia crescendo junto com a lavoura, precisava ser derrubado para deixar apenas aquela planta, aquela plantação, seja ela milho, soja, feijão, mandioca, enfim, seja lá o que for que se plantasse, tinha que capinar. E isso, irmãos, demorava meses, até que a pessoa chegava a colher. Passava-se meses, 3, 4 meses, até a pessoa ir lá e colher do fruto do seu suor, do fruto do seu plantio. Então, meus irmãos, a figura do lavrador foi evocada aqui dentro do capítulo 5 para nos mostrar o quanto que é necessário termos paciência. Me lembro certa vez, quando fui fazer as minhas primeiras plantações, né? Eu fui plantar milho. E eu imaginava que eu ia plantar aquele milho ali naquele momento e que no máximo um mês depois eu já estaria colhendo aqueles milhos. E não sabia que demorava o tempo que realmente demora. Aí o tempo passou, os dias passou, eu fiquei vendo aquele pezinho de milho, né? Um mês depois não tinha, né, nem crescido direito. Eu cheguei para um irmão mais idoso, que tinha costume com plantação, falei: olha, irmão, plantei o milho lá conforme o irmão me orientou, mas está demorando muito. Ele falou: que isso? Não está demorando não, está tudo dentro do tempo. Você vai ter que aguardar mais uns 2 meses ou mais, até você começar a ver as espigas crescer. Eu falei: poxa vida. Ele disse sim, né? Pode aguardar, pode aguar ali, pode cuidar, capinar, porque vai demorar um pouco. E eu aprendi que eu tinha que ter paciência. Aí, meus queridos, nós olhamos para a Bíblia.
Vemos este homem de paciência. Se ele não tivesse paciência, ele não teria conseguido vencer as dificuldades e as barreiras que ele enfrentou. Ele não teria condições de vencer ali, meus irmãos, os 3 amigos que afligiam ele ali. Ele não teria condições, ele não teria equilíbrio para poder, meus queridos e amados irmãos, passar por toda a crise e dificuldade que ele passou. Imagine bem, você perde tudo, você perde os filhos, perde os bens materiais, perde os servos, perde o prestígio da sociedade, perde o seu status como alguém importante na sociedade, perde o seu rebanho, perde ali a boa companhia da esposa, que ali estava ali ao lado dele uma mulher, estressada, uma mulher com medo, uma mulher fadigada, uma mulher sem expectativa de ver aquele homem voltar, a ser o homem de antes. Então aquele homem naquela condição, com 3 amigos o acusando dia e noite. E ele doente, com uma ferida que tomou conta do corpo dele inteiro. A Bíblia fala, meus irmãos, do mau cheiro da carne de Jó. Há versículos onde a Bíblia fala: o meu hálito é insuportável para mim mesmo. E ele diz em outro texto do livro de Iov, lá está escrito que ele se assentava sobre as cinzas, se coçava com um caco de telha, e ali, naquela cinza, ele via constantemente, naquele pedaço que ele usava para se coçar, vermes, bichos que saíam da sua ferida, misturado com sangue e inflamação e cinza. Tem isso no livro de Jó. Então, meus irmãos, um homem nessas condições, ele ainda se manteve fiel e ele ainda teve condições de orar pelos seus amigos lá no final de tudo. E isso, lá no final, garantiu a ele a vitória, porque mudou o Eterno, Deus o Todo-Poderoso, o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, conforme nós lemos no capítulo 42 aqui do livro de Iov. Esse homem precisou de ter muita paciência. Quem sabe eu e você também, meus queridos, não estamos precisando dobrar nossos joelhos, nos dirigir ao Criador, àquele que nos escuta, e em nossas teflot, nossas orações, em nossas preces, quem sabe nós não precisamos pedir para aquele que nos aperfeiçoa, que nos abençoa, dizendo: Pai Celestial, Deus perfeito e santo, Deus que dá virtudes para os homens, eu venho te pedir humildemente, como pequeno servo seu que sou, eu venho te pedir que o Senhor me dê um pouco de paciência. Quem sabe, irmãos, quem sabe nós não estamos precisando um pouco desta virtude, desta qualidade, para nós vencer também as dificuldades da nossa vida? Quem sabe não é isso que precisa para o seu casamento melhorar, para a sua vida financeira melhorar, para a sua família entrar nos eixos? Quem sabe não é paciência que você precisa para alcançar o seu sonho, sua meta, seu objetivo, seja no trabalho, seja escolar, seja na profissão, seja onde for, quem sabe? Eu sei de uma coisa, irmão. A paciência, ela é uma virtude que acompanhou muitos servos e servas de Deus por este mundo afora. E nós podemos ver, irmão, a paciência disseminada em toda a Bíblia. Olha o que David Hamelech, o rei Davi, ele disse no Salmo 40, versos 1. Esperei pacientemente por Adonai, até que ele se inclinou para mim e ouviu o meu pranto. Esperei com paciência no Senhor.
E ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor quando clamei por socorro. Tem outra versão que diz assim. Então, meus irmãos, David Hamelech, o rei Davi, também precisou de paciência. Também foi um homem que exercitou a paciência. O exercício da paciência gera perseverança. O exercício da perseverança gera a fé, aumenta a fé, faz a nossa fé crescer. E quando temos fé, nós vemos montanhas se mover. Quando nós temos fé, nós alcançamos com mais facilidade as bênçãos e a misericórdia de Elohim, de Deus, para as nossas vidas. Então, David Hamelech, o rei Davi, disse: esperei com paciência ou pacientemente por Adonai, e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Olha que interessante também, meus irmãos, o que foi escrito pelo rei Salomão, no emblemático e maravilhoso capítulo 12, versos 1 a 8. Ele disse aqui, irmão, que há tempo para tudo, né? E há tempo, meus irmãos, para tudo aquilo que se faz debaixo do sol. Então, olha que interessante. Ele falou aqui, lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias nos quais dirá, não tenho neles mais contentamento. Ele exortou a lembrar-nos do Criador, porque é essa lembrança que temos, meus irmãos, do Criador, é este lembrar, este buscar nele, constante nele, que vai, meus amados e queridos irmãos, fazer com que a gente venha a alcançar o que está escrito aqui em Eclesiastes 3, 1 a 8, quando diz assim, olha, há tempo para tudo, né? Então há tempo para tudo. Quando você está conectado com o Criador, lembrando do Criador, quando você está enlaçado com o Criador, quando você faz da meditação, lembrando, em plena comunhão com o Criador, sempre, constantemente, aí, meus irmãos, nós começamos a receber os frutos. Essa paciência maravilhosa, ela começa a gerar frutos. Há tempo para tudo. O momento certo para intenção debaixo do sol. Tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para derrubar e tempo para construir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear, melhor dizendo, e tempo de dançar. Tempo de jogar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tem momento que a gente tem que desistir. Tem coisa que a gente tem que desistir, né? Olha, continua. Tempo de guardar e tempo de descansar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de silenciar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. O que o trabalhador obtém dos seus esforços? Então aqui ele deixa aqui no versículo 9 uma pergunta, né? Então, meus irmãos, há tempo para tudo. E isso, irmãos, é uma forma de nós entendermos que para isso aqui acontecer,
Para vivenciarmos essa realidade, a melhor maneira é com paciência. É tendo paciência, que é aquela qualidade que me leva a ser uma pessoa perseverante, que é aquela qualidade que me leva a ser uma pessoa equilibrada diante de um momento, irmão, de dificuldade, de lutas, de desafios, de crises. A paciência, ela é, meus amados irmãos, um dosador das nossas emoções. Ela é um freio que coloca limite nos nossos impulsos. E ela é, meus amados e queridos irmãos, o maior amigo daqueles que querem trilhar o caminho da vitória. Ela é a maior ajudadora, o maior antídoto para nós não cairmos na precipitação. Porque, irmão, a precipitação, ela leva o homem ao caos. Por detrás da precipitação de todas as pessoas, de toda pessoa que se precipita, está a impaciência. Tem um ditado popular que diz assim: o apressado come cru. O apressado por quê? É o impaciente, né? É aquele que coloca lá o alimento para cozinhar e ele está com uma fome terrível. Aquele alimento vai ficar ali, né, cozinhando, vai ter que ficar pelo menos 1 hora. 15 minutos depois ele já está lá espetando o garfo, né, tirando da panela para poder comer. O que acontece com ele? Por causa da sua impaciência, ele vai comer cru. Então, irmão, eu vou encerrar aqui essa meditação. Vamos tomar por modelo os profetas. Vamos seguir o exemplo de Iov. Conforme disse Tiago, né? Tomem por exemplo os profetas. Viste qual foi o fim de Jó? Viste como ele foi paciente? Então, irmãos, vamos ter esta paciência, essa característica que nos leva a perseverar, a não desistir, a crer e falar: não, eu vou esperar, eu vou ter paciência. Ainda que demore 2 dias, 2 anos, 2 meses, ainda que demore, eu vou esperar, eu vou confiar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para me alcançar a vitória, para me receber esta bênção, esta dádiva da parte do Eterno. E assim o Eterno abençoou a Jó. Não foi fácil para ele, também não é fácil para nós. Mas da mesma forma que não foi fácil para ele, mas ele foi paciente e venceu, se não for fácil para mim, e não é mesmo, não é para nós, irmão, mas nós tivermos paciência, nós também seremos abençoados pelo mesmo Deus que o abençoou. Assim diz a palavra. Amém? Vou encerrar com uma oração. Eterno, bendito e santo é o teu nome. Quero encerrar esta transmissão, esta live, agradecendo pela oportunidade de estar aqui e falar do teu amor. E te pedindo que o Senhor estenda as suas mãos para abençoar as vidas dos que amam a sua palavra. E que o Senhor vai colocar, meu Senhor, diante das plataformas, tanto aqui do Facebook quanto do YouTube, para onde será disseminada, meu Pai, encaminhada esta mensagem. Posteriormente, muitas pessoas vão estar assistindo. E eu peço que o Senhor estenda as suas mãos e abençoe a vida de todos os que vão assistir essas mensagens. Muito obrigado, Eterno. Eu lhe agradeço em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno, meus irmãos, nos ajude a sermos pacientes. Se nós tivermos essa virtude, nós vamos poder ver que a vida vai ficar mais fácil para nós em determinados aspectos dela, em determinados momentos, se nós tivermos paciência. Amém? Shalom a todos, boa noite e que o Eterno abençoe a cada um de vocês no nome de Yeshua.